Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Porquanto por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, as suas obras ainda falam. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. E como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ela se aproxime de Deus, que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, e é Ele somente, que é o galardoador dos que o temem. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Segundo a fé, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como os demais, Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é este a qual servimos, chamado Deus eterno. Pela fé também a mesma Sara, a esposa de Abraão, recebeu virtude no seu ventre e concebeu, dando à luz uma criança chamada Isaque, cujo significado é: Deus me tem feito sorrir na minha velhice, porquanto teve por fiel aquele testemunho que Deus já havia lhe prometido. Porque também a esse amortecido, descenderam tantos em multidão como a estrela do céu, e como a areia inumerável da praia que está no mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar dos mortos, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a sua descendência. E daí também em figura ele recobrou. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. De José adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque vira que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei do Egito. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa dos bens futuros. Pela fé deixou o Egito, pela fé abandonou as terras egípcias, o homem mais manso da face desta terra, chamado Moisés,
não temeu a ira do rei, permaneceu firme, como vendo o invisível, mas falava com Deus. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor do primogênito não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como se fosse em terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé você atravessará o mar vermelho. Pela fé as muralhas cairão na sua frente, e o castelo maligno se tornará pedregulho embaixo dos seus pés, meu irmão. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias que foram espiar a terra, os quais venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões, exemplo contido no profeta Daniel. Apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego escaparam do fio da espada, e da sua própria fraqueza conseguiram tirar forças. Puseram em fugida o exército dos estranhos. O exército dos estranhos fugirá, a boca dos leões será tampada, e a espada de quem quer a tua morte será usada contra ele mesmo. Outros experimentaram escárnios, outros experimentaram os vitupérios, outros foram torturados nas arenas e neste Coliseu que está lá em Roma, mas não negaram a fé. Foram apedrejados, açoites, cadeias, prisões, desamparados, aflitos, andaram vestidos com peles de ovelhas e de cabras, homens do qual nem o próprio mundo era digno deles, pois estavam santificados, errantes pelo deserto, errante pelos montes, pelas covas e cavernas da terra, e tendo todos esses testemunho da fé, alcançaram de Deus a promessa, o que o mundo não lhe deu, o reino da glória espera os vitoriosos. Provendo Deus alguma coisa melhor a este respeito, se em nós não tiver a fé, de maneira nenhuma seremos aperfeiçoados.